pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Ítalo Martins. Estou liderando aqui mais um episódio do videocast da Associação de Conselheiros do Brasil. E hoje a gente, para dar continuidade da abordagem sobre saúde corporativa, né, dentre esses episódios, são 6 episódios. Hoje a gente está contando com a presença do Cleiton, do Milton e do Antônio. Já já eles vão se apresentar. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, agradecer a audiência e o acompanhamento de todos aqui nessa série, né? Lembrando que o nosso objetivo aqui é trazer esse conhecimento, reduzir essa assimetria de informação que existe quando a gente fala de saúde corporativa, e voltado para o conselheiro, voltado para o autogestor, que muitas vezes precisa tomar sua decisão baseada nessa informação que a gente está trazendo aqui, tentando traduzir para facilitar o dia a dia e engajar mais nesse assunto tão importante que é a saúde corporativa, né? É, Vou me apresentar um pouquinho aqui. Eu sou Ítalo Martins, sou médico, cardiologista, trabalho com saúde em diversos aspectos, saúde suplementar, com planos de saúde, saúde corporativa, e auditoria já há mais de 20 anos. Trouxe aqui a presença de todos. Me autodescrever, eu sou branco, tenho ainda cabelos mais ralos pela idade, uma barba grisalha. Hoje estou usando meu óculos e uma camisa preta para todos entenderem e imaginarem como a gente está. Gostaria de passar aqui então a apresentação. Por favor, Milton, seja muito bem-vindo, Milton Marinho, para se apresentar e dar boas-vindas aqui a todos. Grande abraço. Pedro, poxa vida, muito obrigado por estar aqui com você e com a ACB, diretamente lidando com um tema que para nós é tão importante. A gente vem para conversar com você sobre o ideal de saudabilizar pessoas, relações e resultados. Esse é um componente vital. Meu nome é Milton Marinho. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos, olhos castanhos levemente esbugalhados, um cabelo que hoje já tem até menos roupagem do que do próprio Ítalo, já bastante calvos, digas de passagem, executivo de RH, consultor organizacional em remuneração estratégica, e também presidente da ABRH Goiás, lidando com esses temas diários, cotidianos e que fazem repercussão direta em resultados organizacionais. Perfeito, Milton. Novamente, muito obrigado aqui pela presença. E vou passar a bola para o Antônio Linhares, que está conosco aqui. Novamente agradecer e dar as boas-vindas. Antônio, por favor. Bom, é um prazer estar aqui com a CB. Obrigado, Ítalo, pelo convite. Meu nome é Antônio Linhares, eu sou moreno, estou com óculos coloridos, tenho um cabelo preto. Apesar da idade, isso me ajuda bastante a disfarçar a idade. É, Sou conselheiro de algumas organizações, como o IBEU, como a World at Work, como a ABRH do Rio de Janeiro. Também vice-presidente do Conselho da Associação Comercial do Rio, diretor de gente da Energisa e professor também, professor de algumas instituições, como a FGV e como o IBMEC, nos cursos de MBA em Recursos Humanos. É um prazer aqui estar com vocês nesse momento. Espero que tenhamos aí uns minutos muito frutíferos de trocas. Obrigado. Perfeito, Antônio. Novamente obrigado, com certeza. E vou passar aqui a bola para o Cleiton. Cleiton, por favor. Bom dia. Queria agradecer aqui a CB, né, pelo convite na figura do Ítalo. Me chamo Cleiton, sou o gerente de RH aqui da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Sou formado e especializado em gestão de recursos humanos na parte de avaliação de desempenhos, né? E hoje vou trazer aqui um pouco a perspectiva do colaborador na parte dos benefícios e da possibilidade deles se tornarem cada vez mais flexíveis à adesão deles no dia a dia e na utilização. Sou um homem branco, um pouco calmo, como todos aqui.
tenho 1,68 m aproximadamente e olhos pretos. É Perfeito, isso. Cleiton. Muito obrigado aqui pela presença de todos novamente. Bom, e vamos aqui entrar nesse contexto que a gente vinha conversando. É, eu acho que durante todos esses episódios que a gente abordou aqui na Associação de Conselheiros do Brasil e essa, né, com a temática da saúde corporativa, a gente falou sobre política de saúde, sobre estratégia de saúde corporativa, sobre mercado, né, e sua evolução e as perspectivas futuras, aspectos legais e regulatórios, mas hoje a gente vai abordar, assim, é, como toda essa saúde corporativa, as estratégias dentro da empresa se mergem aí, se conversam com a estratégia de benefício, né? Então não pode estar desconectado. E quando a gente fala de saúde, boa parte é benefício, quando a gente fala de várias estratégias de benefício, e a gente vinha conversando aí sobre essa dinâmica, ou seja, quando a gente fala de benefício e fala sobre saúde, né? E eu acho que, Antônio, a gente estava batendo um papo agora há pouco, né, sobre aumento de custos, sobre o desafio da saúde mental, que também foi abordado aqui quando a gente foi falar sobre estratégia de saúde, mas eu queria que você comentasse aí qual é a sua visão desses aspectos sobre o que é que vem aumentando de custo em relação aos benefícios e sobre saúde mental, e o que é que você gostaria de trazer aqui para a gente de informação. Legal. Sem sombra de dúvida, quando a gente pensa no pacote de benefícios, o plano de saúde, né, ele realmente é o que tem um custo bastante desafiador dentro da folha, né? Eu diria que as empresas têm se preocupado bastante com essa temática. Dependendo da margem da empresa, isso pode até inviabilizar, né, determinados negócios frente à aceleração desse custo. A gente pega aí o VCMH, que é a inflação médica, e ela fica na casa de 4, às vezes 5 vezes a inflação normal, né? São novos procedimentos que ingressam, eventualmente existem aí aberturas, né, para um número de sessões de terapias maior, etc., o que acaba por encarecer bastante o plano. E também, quando a gente percebe que é um diferencial até competitivo você ter um bom plano de saúde para sua organização, frente à realidade, né, de saúde do país, né, que ainda tem grandes oportunidades, né, a gente percebe que isso se torna um fator de bastante atenção. As organizações tentando lidar melhor com essa questão do custo optam por algumas alternativas, como as coparticipações, para tentar melhor equilibrar a utilização, né, de uma forma mais consciente. Por outro lado, acabam por tirar, eventualmente, contribuições fixas quando existe aí a preocupação do passivo pós-emprego, né, com a permanência de determinados funcionários funcionários desligados dentro da fatura dos planos, né, que elas vêm administrar. Quando você tem uma participação fixa, você, depois de determinado período, né, pode fazer com que um funcionário que venha a ser desligado da organização permaneça no plano até 2 anos. Ou se esse funcionário já tem mais de 10 anos de empresa, com a contribuição fixa, pode ficar quando se aposenta dentro do plano da empresa. Se por um lado é algo, quando a gente pensa na empresa com o olhar de todos os seus stakeholders, é algo importante, né, para o colaborador ter ali uma garantia de saúde suportada. Por outro lado, tem custos muito mais alavancados, né, quando você fala de pessoas aposentadas ou eventualmente que já se desligaram da empresa e acabam por utilizar de uma forma mais contundente os planos, né? É uma equação difícil, é uma equação na qual a organização olha para o lado do colaborador e, ao mesmo tempo, olha sobre a sustentabilidade, né, financeira da própria empresa. É, e
E sem sombra de dúvidas é algo que a gente tem que ter uma atenção devida, porque essa escalada de custos, ela não está só na realidade brasileira, como no mundo todo, e tem trazido vários tipos de reflexão, seja até a utilização de IA preditiva para você conseguir dar um apoio, né, até de saúde para colaboradores que estejam apresentando determinados quadros nos quais ele não esteja se tratando da forma suficiente e necessária. Isso pode vir a se agravar, causando custos maiores e também um risco até de vida para esse próprio colaborador. E ao mesmo tempo que se utiliza até inteligência artificial, hoje é algo que tem se falado muito, né, sobre inteligência artificial preditiva para determinados casos, né, para que você evite que esse caso vire um caso oncológico ou uma terapia de um grau de complexidade maior, como também até a internet das coisas, né? E você tentando, nos atendimentos primários, né? Utilizar determinados gadgets que podem mais rapidamente te dar determinados tipos de quadro e até com suporte de médicos, né? Que ficam centralizados em determinados locais e que podem fazer algum atendimento mais complexo, caso seja necessário para determinado colaborador. Ou seja, a situação de saúde é uma situação preocupante, é uma situação preocupante no Brasil e no mundo, e administrar essa situação é algo que as empresas estão cada vez mais preocupadas, ao mesmo tempo que ponderam o lado empresa e colaborador. E quando a gente fala de saúde mental, como você mesmo disse, né, dentro dessa temática, é algo que também as empresas cada vez mais estão procurando olhar a causa raiz do adoecimento psíquico, né? Quando a gente olha para o Brasil é o primeiro do mundo, né, de ansiedade, e se falava muito sobre, eventualmente, um de não estar sendo não estar atuando da melhor maneira possível, isso pode estar causando ansiedade no colaborador, ou quando se fala da utilização de salas de descompressão ou salas, né, para que a pessoa tenha ali um momento de maior equilíbrio. Mas se você fala disso, é porque está vindo a pressão de algum lugar, né? Se existe uma sala de descompressão, é porque a pressão está vindo de algum lugar. E, eventualmente, o próprio líder está sofrendo essa pressão. Então, as áreas de RH têm que pensar muito bem dentro dos seus programas de desempenho, dos seus programas de performance, ou, eventualmente, até das suas estratégias de remuneração, se essas estratégias, por um lado, procuram empurrar a empresa em busca dos seus resultados, mas por outro lado, dependendo da forma como elas são feitas, se elas não estão causando adoecimento também do próprio e fazendo com que o próprio líder, né, tenha determinadas posturas, seja incentivado a ter determinadas posturas que podem levar ao adoecimento. Então, é algo que tem ficado cada vez mais na mesa de debates, quais são as causas raízes que estão por trás desse adoecimento psíquico, e que, eventualmente, ações muito superficiais, como salas de compressão, ou simplesmente falar que o líder, né, eventualmente não está atuando da forma devida, se por trás de tudo isso não está realmente algo maior que fala dos processos eventualmente até de recursos humanos ou outros, né, que merecem ser revistos, merecem ser refletidos, né? A gente vive hoje num mundo que a gente fala que é a sociedade do cansaço, né? Tem um filósofo chamado Byung-Chul Han que até escreve sobre o tema, que é uma sociedade na qual a pressão vem só de fora para dentro, mas a gente se cobra demais, né? E se a gente não percebe isso, a gente realmente pode levar a casos aí de adoecimento, o que acaba por onerar também os planos de saúde e vira um ciclo vicioso que a gente merece ter atenção e melhor trabalhar. Bom, é, de uma forma geral, acho que é um quadro delicado que merece todo esse debate que a ACB está propiciando aqui para nós, né? Perfeito, Antônio. Ou seja, o que você trouxe aqui para a gente é que, óbvio, assim, tem um contexto de desafio de custo, né? Ou seja, Uhum. quando você fala do principal benefício, que é o plano de saúde, né? A gente está falando aqui dentro desse contexto de benefício, e que quando a gente fala
do benefício plano de saúde desse desafio de custo, a saúde mental ultimamente está tendo um impacto muito maior do que era, isso aí com certeza, quando você fala assim da pressão do reajuste do IBCMH em relação a 3, 4, 5 vezes o valor da inflação, isso é uma realidade mundial, né? Em geral, é no mínimo 3 vezes maior do que a inflação local de qualquer país, independente do país, né? Exatamente pelas novas tecnologias, incremento de frequência, como você colocou. E aí, Milton, eu já passo esse assunto para você, que você contextualizou muito bem, Antônio, essa visão da empresa e, vamos dizer assim, de estratégia, né, quanto ao plano de saúde e à saúde mental. Mas aí, Milton, eu gostaria de entender a visão, inclusive na visão do beneficiário, né, em relação a esse benefício. Qual é o que é que você poderia trazer de informação e de contexto? Eu acho que é vigoroso em diálogo com os conselheiros que sejamos nexialistas, né, Ítalo? Acho que o olhar de conselho também, lugar que também ocupo, Linhares, assim como você nas empresas, é esse olhar de visão sistêmica, né, visão nexialista, e não só agradeço, como agradeci anteriormente, como parabenizo para a gente poder lidar com todos os prismas desta verificação, desta contundência de análise, e no reflexo disso, o ganho às partes, né, o famoso ganha-ganha tão bonito de falar, mas por vezes tão difícil de operacionalizar. Para uma outra banda do que essa nossa conversa pode convergir, Antônio, aquele olhar voltado para o colaborador, né, que traz uma marca cada vez mais convincente e convencida. Sobre os prismas da sociedade 5.0, tão líquida, né, às vezes tão, por vezes, adoecida, como você muito bem citou, a sociedade 5.0 ela traz marcas que são muito substanciais para esse nosso olhar acerca de benefício. O que me faz até pensar se a gente não deveria, para os conselhos, conselheiros e empresas para as quais prestamos o nosso serviço e a nossa atividade, um olhar voltado, Ítalo, à gestão do beneficiário, né? Nós lidamos, e eu sou de um tempo em que a gente vivia e atuava nas empresas, criando ação de benefícios. Se me permitem, a ousadia é muito mais ação do que gestão. Houve um tempo, e tem se estabelecido esse tempo, com o ideal de boa qualidade para gestão de benefícios, quando a gente passa a reconhecer esse usuário sabe, utiliza e gosta. E eu gosto de marcar um prisma, né, até pela formação, por ser psicólogo de primeira formação, Ítalo, olhar da gestão ao beneficiário, o que me faz pensar que é preciso olhar para o colaborador que está ao nosso alcance, seja por censo demográfico, seja pelas ações que em benchmark ou até no ideal preditivo da inteligência artificial, Antônio, se estabelecem como olhares de qualidade ao colaborador. Eu gosto muito de valorizar e fazer considerar as marcas vitais fundamentais da sociedade 5.0, que tem como, talvez diferente de alguns de nós, ou muitos de nós, um ideal de trabalho mais como um valor instrumental e não como valor real. O que eu quero dizer com isso? Eu sou de um tempo em que a gente vivia a ideia de que o trabalho dignifica o ser humano, a gente sempre lidou com o ideal de que o trabalho faz essa marca social, societal de grande qualidade, e as novas gerações, e nós poderíamos muito bem trabalhar um prisma de criticar, eu prefiro entender. A sociedade 5.0 ela traz valores muito mais instrumentais, meio para atingir o objetivo, né? E o objetivo deixou de ser associado ao trabalho como marca fundante ou inicial. Isso faz estabelecer, ao menos no olhar do que aqui a gente quer tocar no tema de benefícios e a saúde, como olhar, então, de fazer uma indagação que, para mim, Cleiton, obedece até uma indagação muito simples. Quem é o meu colaborador, o que ele gosta, o que ele valoriza, quem ele é, o seu perfil identitário, o que já dá exclusividade, não ação excludente sobre o que a gente acha que dá certo. Mas quem é o colaborador que está diante de mim e que faz figurar, Ítalo, e a gente vê tanto, né? O ideal hoje de Beneflex, multibenefício, mas eu ainda iria um pouco mais além. Conseguir falar a linguagem do colaborador de modo que a gente consiga entendê-lo e, claro, né, Linhares, nós não poderíamos deixar de considerar o preço que isso poderia causar nas barganhas de valores, de negociação, mas como os benefícios têm se tornado cada vez mais uma prática contundentemente aberta, o que também suscita ideais de outras modalidades de barganha, modernidade sem modismos, diga-se de passagem, olhar para o colaborador, quem ele é, o que ele gosta, o que ele valoriza, não só o geracional
dos millennials, da geração Z, mas o transgeracional que também toca, né, nos baby boomers, e esse é o colaborador que está diante de nós. Quando a gente fala sobre gestão de benefícios, Prisma, um deles, dos grandes ideais de subsistemas de gestão de pessoas, eu não poderia deixar de considerar, então, que a gestão ao beneficiário se faz presente, até para que a gente consiga valorizar, Ítalo, a mútua responsabilidade, o que cabe à empresa, o que cabe ao colaborador no uso, na usabilidade, tanto quanto isso, o retorno do investimento. E nós estamos falando de investimento de natureza financeira, econômica, mas também subjetiva, o que faz figurar hoje um componente que também é forte na sociedade 5.0, o salário emocional, né? Os ganhos para além do ganho financeiro direto, e um deles é muito prevalente, os equilíbrios entre vida pessoal e profissional, o que já então vai nos condicionar ao que para mim, Cleiton, Linhares, para que a gente possa também, Ítalo, entender aqui na nossa conversa aquele jogo simbólico, qualificado, estratégico que a gente exerça nas empresas, o mais que seja possível e cabível, benefício de natureza assistencial, benefício de natureza recreativa e benefício de natureza supletiva. Não raro, as empresas que a gente trabalha, visita ou frequenta, elas não orbitam sobre essa trinca, que para mim ela é bem substancial, né? Os cuidados de saúde física e mental ao colaborador e aos seus, os benefícios de uma natureza recreativa, contra trabalho, mas não para que descansódromos sejam bonitos de falar, né, Linhares? Difícil de operacionalizar. Qual é o sentido dessa lógica? E os benefícios da marca supletiva, os apoios diretos ao trabalho. Me parece, então, que se a gente chega próximo da empresa às suas estratégias, dos colaboradores e os seus anseios, a gente começa, Ítalo, a vigorar esse olhar de qualidade, de boa conformidade nas intencionalidades de uma gestão de benefício e de benefício uma gestão ao beneficiário. No dia que a gente se conhece, eu já fico aqui com uma vontade super expressiva de que a gente marque esses novos olhares. E se em algum lugar a gente ouvir falar de gestão de beneficiários, se isso der certo, vocês podem dizer que essa fala foi minha. Muito bom. Muito bom. Milton, exatamente. Então, assim, o que é que a gente está colocando aqui? O Linhares aqui trouxe um aspecto do custo, que o plano de saúde é o grande benefício, mas que tem todo esse desafio de saúde mental. Você complementou sobre a história de que existe uma estratégia que é da empresa, mas também de que tem que chegar lá na ponta e que o beneficiário tem que se sentir também valorizado lá, que esse aqui é um ponto importantíssimo, e não é fácil, né? Ou seja, da gente conseguir ter essa lógica de chegar ao benefício lá na ponta e ser percebido também. Eu acho que a percepção também é o que a gente estava conversando agora há pouco. E aí, Cleiton, eu já vou passar esse assunto para você, ou seja, a gente está falando de como essa percepção do beneficiário final, que é o colaborador lá e sua família, a gente está falando de saúde, né? E aí, Cleiton, assim, aspectos mais é, dessa gestão do beneficiário, como o Milton colocou, mas é de aumentar essa participação e essa satisfação dele. Eu gostaria que você aprofundasse esse assunto, o que é que você pode trazer para a gente. Ótimo. Bom, eu gostei muito aqui do aspecto quando você busca conhecer o seu colaborador, né? Eu acho que tudo parte do princípio de tudo que você vai fazer, você ter o mínimo de informação para que você crie a estratégia e dissemine ela, né? Então, quando você se pergunta quem é a sua população, o que ela gosta, e se isso está atendendo ela, claramente você já está organizando mentalmente aquilo que você vai buscar. Quando você faz esse parâmetro, quando você busca ele e você organiza a instituição para que todos tenham a mesma percepção, os próprios gestores começam nesse processo, né? Porque eles vão cobrar o resultado, mas eles precisam buscar um equilíbrio nessa cobrança. E aí, eu ouvindo aqui falar dos problemas do custo de um plano de saúde, muito relacionado pode estar muito relacionada à atuação ali desse processo de cobrança. Então, você envolver as partes, né? A liderança, escutar o anseio dele, da cobrança de um resultado, de uma meta, de uma estratégia que está posta, mas ele saber como ele vai equilibrar isso, você dá ferramentaria, né?
para que ele possa atuar nas duas frentes, né? Na cobrança do resultado, mas também do cuidado daquela pessoa que vai executar a sua contribuição nas suas tarefas para que se chegue naquele resultado. E aí, quando você abre essa discussão das duas partes, naturalmente você consegue perceber se aquilo que você está propondo como pacote de benefícios dentro da sua instituição está sendo uma ferramenta adequada para que esses dois públicos se relacionem. Eu vi aqui os meninos falar um pouco das gerações, né? E eu brinco muito disso aqui dentro da Federação das Indústrias, que a gente precisa compreender que todo o processo de trabalho gera no final do dia uma relação e uma experiência. E qual a experiência que o líder e o liderado está deixando um para o outro? Isso pode estar gerando adoecimento. E aí, quando a gente vai para o custo do plano de saúde, identifica situações onde as pessoas estão com agravamento e psicológico e buscando apoio da instituição, e a gente vai fazer essa análise como psicólogos aqui, alguém falou que tinha aqui a família toda de psicólogos, né? A gente começa a identificar que boa parte dos problemas nasce da relação do trabalho ali, de não saber ali, de ter uma ferramentaria que impulsione que essa relação seja cada dia mais sadia. Então, aqui, por exemplo, para melhorar um pouco esse contexto, eu trago algumas situações que a gente já fez e já deu alguns resultados, alguns bons frutos, né? Exemplo, nos planos de saúde, a gente trouxe para dentro com os nossos parceiros a participação do médico assistencial junto com o médico do trabalho no mesmo ambulatório, ou seja, eles atendem de forma simultânea, uma vez por semana, dentro do nosso ambulatório. E aí, o médico que estaria só dentro do hospital, uma vez por semana, o médico estará aqui conosco. O que isso ocasionou? Que as duas frentes se conversassem e percebessem que muitas das falas que chegavam até o consultório da parte ocupacional não chegavam na parte assistencial. Então, o colaborador, quando está mais estressado, ele procura o plano de saúde numa emergência. E aí, aquela informação dessa procura, o médico do ocupacional não tem. E quando não tem, ele não consegue estimular que nas conversas de alinhamento dos benefícios da instituição, que a gente consiga contribuir com conforto maior para que o colaborador diminua a sua vazão de estresse. Então, com isso, a gente começou a ter dados. E aí, volta a dizer, quando a gente conhece o problema, a gente conhece as relações desse problema, a gente começa a entender se a gente está desenhando uma política de RH e de benefícios que atende à necessidade do colaborador e do líder também. Porque a gente pensa no benefício, às vezes, só com olhar no colaborador, mas o líder utiliza muito desse pacote no seu processo de gestão, de influenciar o colaborador a perceber o quanto a empresa valoriza ele e escuta ele, né? Na participação da construção daquilo que é necessário para ele ter um mínimo ali para poder atuar e ele conseguir sentir-se satisfeito com o que ele tem. Ele não ter algo que ele não vai utilizar. E aí eu volto aqui para o nosso desejo de escutar o colaborador e levar isso para dentro do pacote, como é que se constrói isso, né? A pergunta principal é essa, como é que funciona isso no final, né? Então, nós temos estudado bastante esse tema aqui na federação, através aí de alguns cases que a gente já analisou, de alguns fornecedores nossos, e conseguimos trazer essas situações como essa que eu dei o exemplo aí do plano de saúde, ter um dia na semana uma atuação dentro da própria instituição, isso foi organizado dentro do preço, a gente conseguiu reduzir muito aí as despesas hospitalares nas emergências relacionadas a isso, com a atuação dos dois médicos conjuntos, onde um consegue estimular o outro e identificar onde estão os pontos de atrito que a gente possa atuar em conjunto, então virou uma tríade, né? O médico ocupacional com o médico assistencial e com a organização do RH para receber todos esses dados e poder atuar para que a gente evite. E aí as psicólogas acabam atuando dentro do RH de uma forma muito mais assertiva. E aí a gente começou a identificar outros pontos também que não eram vistos, né? Quais os benefícios que eu estou dando e que o colaborador, às vezes, nunca nem utilizou e que eu poderia ter dado uma outra coisa que é muito mais simples e muito mais com custo muito inferior e que ele estaria satisfeito e distensionado, né?
Então, a gente cria áreas de lazer, a gente coloca jogos, a gente coloca um espaço para dormir, mas a gente está atuando onde está gerando a crise? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. E aí, com essa atuação dessa tríade, a gente começa a ter insumos e perceber que nem sempre é o dar para ele um pacote de benefícios cada dia mais amplo, mas é dar para ele aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. E aí, cada vez que eu alinho mais isso, menos atrito eu vou tendo entre as partes, porque viram ferramentaria para que eles identifiquem o cuidado que a empresa está tendo com ele e, na mesma linha, ele possa ter o cuidado ali na atuação das tarefas dele para que gere melhor resultado, porque agora ele passa a ser um contribuinte desse resultado, porque ele está sendo cuidado ao mesmo tempo que ele é cobrado. Então, ele quer cuidar da instituição também para que se propague cada dia mais a escuta ativa dele e que ele conquiste novos espaços de benefícios que até então não eram pensados na instituição, por causa que era só uma ampliação de custo, né? E hoje a gente consegue reduzir alguns benefícios, a quantidade de pessoas que estão dentro dele e utilizar esse recurso para um outro benefício que o colaborador tem interesse e que tem apontado aí nas nossas pesquisas que a gente realiza mensalmente sobre o engajamento dele, né, dentro da instituição e daquilo que ele está satisfeito e aquilo que ele deseja. E escutando isso cada dia mais, a gente alinha o pacote de benefício. Eu acho que já fica para o nosso próximo rodada, né, Ítalo, a gente falar disso. Perfeito, perfeito, Cleiton. Ou seja, o seu contexto eu acho que nesse fluxo aqui que a gente fez de rodada com o Linhares, o Milton e o Cleiton, eu acho que o que a gente pode resumir aqui é que existe um contexto complexo de custo e de saúde mental que está impactando no custo, mas também na satisfação em toda essa complexidade que foi abordada, de que tem que ter a visão do beneficiário e de como é que ele percebe isso, engajá-lo cada vez mais, mas que você tem que encaixar isso dentro de que como é que a gente escolhe ou que a gente direciona o melhor benefício dentro dessa pluralidade de pessoas e necessidades. Eu acho que é mais ou menos isso, mantendo a previsão orçamentária, que não é fácil. E aí, colocando dessa pluralidade de anseios, vamos dizer assim, de desejos e de necessidades, aí, Linhares, eu vou passar para você aqui, porque a gente está falando de cada um tem sua necessidade, cada um tem o seu desejo, o seu anseio, mas que a gente está falando de uma sociedade muito plural e a gente estava conversando aqui, que foi abordado, eu acho que o Milton colocou também, sobre essa questão geracional, ou seja, a gente tem os boomers na empresa, a gente tem uma geração Z, a gente tem perspectivas e expectativas totalmente diversas e como é que a gente, dentro dessa complexidade de custos, de saúde mental, de envolver o beneficiário, como é que a gente se comporta dentro dessa evolução geracional aqui, né? É bem interessante essa questão da complexidade de expectativas. Antes até da questão das gerações, ela conversa muito sobre essa situação de saúde quando a gente pensa que, se por um lado, para as empresas, até para garantir a sustentabilidade do plano, né, elas olham muito para o custo e como melhor administrar esse custo, né, fazendo ali um melhor atendimento para os seus colaboradores, até no que se refere ao acompanhamento da saúde deles, né, para evitar um problema maior, etc. É, algo que também é bastante relevante é, é olharmos, né, até antes, mais uma vez, antes da questão geracional, a expectativa do próprio colaborador, como bem o Milton colocou, no que se refere ao seguinte: cada vez mais você tem menos opções de de planos individuais, né? Você tem mais planos coletivos, então o colaborador não tem mais acesso como tinha antes, né? Por exemplo, uma seguradora de saúde como o Bradesco e Sul América, elas vendem só para o coletivo, né? Não para o individual. Você acaba tendo uma restrição muito grande de acesso, né? E ao mesmo tempo que, poxa, a gente tem aí o SUS, né? Mas que é universal e tal, mas obviamente a a capacidade de atendimento, né, com a profundidade necessária, não é aquela
que atende a expectativa das pessoas, né, de forma completa. Então, é, você tem um grande dilema, né? Porque tem o capital trabalho, né? E quando você é RH, né? E quando você também, né, tem um olhar para stakeholders de uma forma mais ampla, né? Não um olhar de shareholder apenas, você percebe esse dilema que a gente vive, né? Do capital trabalho e como dar um melhor atendimento para as pessoas. Se ao mesmo tempo a gente está segurando, pensando em segurar o custo, né, por causa do passivo pós-emprego, mas como que essas pessoas ficam no pós-emprego, né, já que não tem opção, né, de um plano individual, né, ou elas vão entrar dentro de algum conselho regional de profissão para poder ter algum plano associado, elas vão ficar desguarnecidas. Quais as alternativas, né, acabam tendo que ser dadas? Muitas vezes as empresas têm que fazer um papel, principalmente nos países em desenvolvimento, né, de Estado, que em países desenvolvidos nem existe uma preocupação tão real, né, com a questão de saúde, de previdência, etc. Mas quando a gente olha para a situação das gerações, repare, né, a gente nunca teve tantas gerações trabalhando, né, ativas dentro do mercado de trabalho. A gente vai lá desde o baby boomer até os tradicionais, né? É, mas pegando principalmente dos baby boomers, passando pela geração X, indo para a geração Y, agora com a geração Z, todos trabalhando dentro do mesmo espaço de trabalho. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Se por um lado, né, existe esse custo de saúde, por outro lado, existe um investimento em tecnologia de saúde que te permite viver mais e bem também, né? Então você tem pessoas aí que continuam nas organizações com idades que você nem imagina, né? Quando você olha, por exemplo, um Rolling Stones que tem lá um Mick Jagger pulando no palco com 80 anos, você pensa assim, caramba, quando eu era garoto, eu pensava num cara de 80 anos de outra forma, não pulando no palco como um Rolling Stone, né? Não cria limo mesmo, né? A coisa vai rodando. As pedras que rolam não criam limo, né? São os Sim. Rolling Stones. Mas a grande questão é, existem demandas, né? Diferentes, né? Cada um tem uma determinada demanda. E essas demandas diferentes acabam fazendo com que você tenha que pensar de formas diferentes no pacote de benefícios que você tem a oferecer. Eventualmente, para uma pessoa baby boomer, o pacote de saúde é uma preocupação latente, né? O que é que ela vai ter no pós-emprego? Algumas empresas começam a pensar em pacotes até pós-emprego, né? Que podem ser Previdência, né? eventualmente oferecidos, e tal, a Uhum. própria previdência associada, né, com outras questões. Existem empresas que têm até associações na qual o funcionário pode se associar a essa associação e ela administra um plano, até médico, de pós-pagamento, eventualmente, né? Então, quer dizer, empresas de maior porte, é claro, né? Agora, quando você pensa num garoto muito jovem, ele nem se preocupa tanto com a saúde. Aí, eventualmente, se você dá uma possibilidade, um pacote de benefício flexível, ele vai optar para ter talvez um plano enfermaria, que é mais barato, e direcionar a verba do plano de saúde, né, que seria para um plano quarto ou para um plano com reembolso, para alguma outra coisa que faça mais sentido para ele, né? Então, você ter essa sensibilidade de customizar o seu pacote de benefícios dentro dessa realidade de várias gerações e de uma diversidade múltipla, né? Que você tem hoje até casais homossexuais que têm filhos adotivos ou não, né? E que tem outros tipos de demanda, ou você tem, né? é, 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 casais, eventualmente mães solteiras, pais solteiros. Quer dizer, você tem tanta diversidade hoje dentro do ambiente de trabalho que ter essa sensibilidade é relevante. Eu me lembro que eu trabalhei já numa organização que estava até propiciando, apesar dos custos médicos, mas como ela era dona, né, do plano médico e ela mesma fazia a administração desses custos e administrava tão bem, que ela propiciava até cirurgia de troca de sexo dentro do plano médico. Olha só que coisa interessante, né? E que é algo que tem uma correlação muito grande com a diversidade que a gente está vivendo dentro do ambiente de trabalho hoje, né? Então, quer dizer, olhar para essa diversidade, seja ela geracional, seja ela em outros aspectos, é crucial para você poder ter um pacote de benefício flexível e, eventualmente, você atender melhor o colaborador. Agora, o gerenciamento desses custos se torna também mais complexo, né? Então, esse olhar
não pode ser esquecido. Enquanto você tinha um baby boomer que queria ficar 40 anos na mesma empresa, depois você teve uma geração X que começou a mudar muito de empresa e acaba tendo outros tipos de demanda. Aí você pega uma geração Y que muda de carreira, não muda só de empresa, muda de É carreira ao isso aí. longo da sua vida laboral. E aí você pega agora a geração Z que vive carreiras paralelas dentro da... Exatamente. Então, quer dizer, são muitas realidades que a gente não pode deixar na mesa, né? E essa complexidade que dá graça à coisa e que, obviamente, faz com que o nosso trabalho aqui seja, né, importante, Emocionante, né? emocionante, e que faz com que o trabalho dos conselheiros também, ao analisar todo esse pacote, seja mais robusto, né? Não é à toa que os comitês de remuneração estão cada vez mais é, pujantes, né, os comitês de pessoas, né, Uhum. que estão olhando não mais só para a sucessão e remuneração dos executivos, dos altos executivos, como também para toda essa complexidade que perpassa as organizações hoje em dia, nesse mundo bunny aí que a gente está vivendo, né? Mas Boa, é um pouco por aí. boa, Linhares. Então, olha o que você contextualizou agora, eu acho que encaminhou bem aqui para passar para o Milton, é que eu tenho várias gerações que se comportam bem diferente uma da outra. Eu concordo com você, não é só as gerações tão óbvio, né? Como você falou do exemplo do Mick Jagger, né? Da longevidade produtiva, né? Isso é Uhum. importante. Mas as diferenças entre as gerações parecem que foram acentuadas, né? E aí eu trago, como você levantou a bola, do seguinte: você está colocando que é dentro dessa complexidade, como é que eu trabalho com a lógica de remuneração, porque a gente está falando aqui de estratégia de saúde corporativa, mas dentro de uma lógica de benefício. E aí, como é que eu particularizo isso e encaro esses benefícios dentro de uma programação de remuneração, né? De atração e retenção também de talentos e tudo mais? Aí, Milton, eu gostaria que você ampliasse dentro desse foco, na prática aqui, e a visão que você colocou, né? De beneficiário e não de benefício. Por favor, Milton. Bom, antes mesmo que eu chegue nesse ponto, eu acho que a gente já está sendo beneficiado aqui, porque eu não sei se todos perceberam, mas em algum momento da fala o Cleiton nos chamou de meninos. Então nós já estamos beneficiados pelos elogios cuidadosos do meu amigo Cleiton, né? E adicionalmente a isso, eu acho que eu também queria chamar a atenção da ACB, que como esse é o último episódio, né, Ítalo? Nós vamos fazer um de 3 horas e meia, porque nós temos tanta coisa boa para dizer, que eu já fico com Verdade. vontade da gente fazer a versão 2 e 3 na brincadeira de considerar que quando a gente está diante do Linhares, na qualidade do que traz, a Cleiton na experiência absolutamente vívida para que seja emocionante e versátil, né, esse mundo nosso da gestão de benefícios, da parte que me cabe, eu entendo bem, e de todas as partes que nos somam, né, eu entendo bem que essa prática da gestão de benefícios ela precisa ter um diálogo cada vez mais evidente e contundente, e é o que fazemos aqui, e é o que me faz lhes parabenizar por esse diálogo, e os diálogos de qualidade que tornam a gestão às pessoas efetivamente real, né? Porque eu sou de um tempo e vivo num tempo onde a gente fazia a gestão a ser informada às pessoas. E se nós temos a multiplicidades evocadas não só nos jogos de interesse, nos jogos de intencionalidade, mas também, tanto quanto tudo isso que o Antônio falou muito vigorosamente bem, nas carreiras, né? A gente que trabalha hoje com a carreira em X, carreira em Y, carreira em T, carreira em W, as carreiras projetizadas, uma prática que é de uma natureza muito simples, e eu gosto, é daquela frase, Ítalo, antes de dar o trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas dentro de casa. Né? A gente tem uma mania boa de querer mudar o mundo, e na gestão de benefícios, talvez a primeira prática que faz aquela soma de qualidade que a vida é a arte do simples, dê 3 voltas dentro de casa. Eu valorizo muito o censo demográfico, porque o censo Verdade. demográfico ele qualifica as possibilidades de análise que vão dando margem às ações preditivas que hoje o Linhares nos coloca muito bem na inteligência artificial e tudo que pode ser preditivo advindo dela. Então, se eu tenho a comunicação ao meu alcance e a possibilidade de comunicar com o colaborador, a gente vai aceitando um desafio que aprendíamos e ensinamos nos livros das faculdades que frequentamos e, de modo docente, a gente quer fazer esse aprendizado ser decente. Gerar mútua responsabilidade torna a gestão ao beneficiário verdadeiramente gerida pelas partes. E eu me incomodo muito quando a gente faz essa ação muito individualizada
e não dualizada. Parece que a gente fica duelando sem dualizar. E eu gosto de dualizar sem duelar. Nós estamos aqui nesse diálogo dualizando sem duelar. Nas empresas, o diálogo de qualidade que toca na gestão de benefícios e ao beneficiário não descumpre a ideia de que a empresa precisa ser também uma beneficiária desse processo. Não há dúvida acerca disso. E não estamos com conselheiros suscitando um olhar sobre o que é bonito de falar e o que é impossível de operacionalizar. Mas também sabendo que benefício oferta uma lógica de natureza subjetiva, né? Os equilíbrios de vida pessoal e profissional, os desenvolvimentos pessoais e profissionais, se eles são original, como se não pudesse ser diferente, e definitivamente destinados ao colaborador, precisam do ideal de mútua responsabilidade, tanto na oferta quanto nas possibilidades e em meio a tudo isso no processo de gestão. E o retorno do investimento. Qual é o investimento que se busca quando, de fato, nós estamos diante da escolha de um benefício? Quais são os benefícios de natureza direta e de natureza indireta, objetiva e subjetiva? Eu gosto muito, Ítalo, de que depois que a gente tem um censo demográfico a orbitar os olhares de qualidade, a gente tenha a inteligência artificial a tornar preditiva essa ação e, no meio de tudo isso, fazer com que, me permitam dizer, o negócio-benefício gere esse retorno de investimento. E aí a gente começa a criar nas nossas planilhas, e a IA nos apoia também, a entender os ganhos diretos e indiretos, porque felicidade dá lucro, né? E a gente passa a romper os males do que a gente vai chamar de depressão no trabalho, jogo de faltas, e o estresse ocupacional, que está muito ligado ao jogo de excessos, né? Sobrecarga, fadiga, a trabalhos além da capacidade de suporte, a gente vai buscando, então, as ações que vão tornar muito mais do que remediativas, verdadeiramente estimulantes, a que a gente faça o importante beneficiado ganho as partes. Quando em conselho a gente busca esse diálogo, a totalização sobre a qual o tema emerge se estabelece é o que faz a gente, então, criar as ações de qualidade para que o ganho às partes se estabeleça. E é esse o motivo, Ítalo, de eu pensar, se me permite, eu adoro brincar falando sério, de deixar esse último em homenagem a audiência que vai aqui nos acolher e nos escutar e ver, que a gente possa fazer diálogo em 3 horas e meia. Antônio, concorda? Eu acho, né, Linhares? Motivo tem e diálogo a gente quer também, viu? Dá para ficar a noite toda. Boa. Muito Mas é bem, bom. tá bem interessante o ponto. E Milton, trazendo aqui, a gente já está se encaminhando aqui para os minutos finais do nosso papo, e eu concordo com você, daria para passar umas boas horas. Mesmo que você colocou, que a gente está falando aqui para o conselheiro, para a autogestão, aquele que vai aconselhar na tomada de decisão, né? Então, a gente foi abordado aqui sobre informação, sobre entender melhor quem é a população, todos aqui bateram nisso, assim, a gente tem que entender melhor qual é o perfil, só que entendendo o perfil, a gente vai saber que os anseios e as necessidades são totalmente diversas, e dentro dessa complexidade, eu acho que tem aqui, para resumir, né, sem ser simplista, porque não é fácil ser simples, ser simplista, mas é, tem aspectos aqui da empresa e aspectos econômicos financeiros de previsibilidade orçamentária, né, mínima, porque, como o Antoniazzi colocou, o custo do plano de saúde a gente sabe quanto é que está hoje, mas não sabe quanto é que vai sair no ano que vem. A gente está falando sobre otimização desse recurso que o Cleiton passou muito aqui, ou seja, se eu conheço melhor e o beneficiário participa dessa decisão, eu tenho uma otimização, ou seja, vai ser mais utilizado, né, do gasto que foi feito, e aí volta para aquele assunto, Milton, que você colocou, que é o retorno sobre o investimento que foi feito pela instituição. Não adianta eu ter um perfil de beneficiário, entendê-lo, e ele não está engajado, ou seja, vai ser dinheiro jogado fora. E aí, finalizando essa frase para passar já para você, Cleiton, como é que eu consigo, ou seja, eu estou falando aqui de engajamento e satisfação, dentro de um cenário complexo de custo, como o Antônio Alves colocou, mas que eu tenho que ter previsibilidade orçamentária e utilizar de forma otimizada, né, esses recursos. E aí, Cleiton, eu passo para você de como é que foi a tua visão, inclusive a tua experiência lá na Federação da Indústria. Vamos lá, eu vou trazer um pouquinho aqui de forma bem breve
como é que a gente fez esse processo, né? Gosto muito do aspecto de que a gente, sempre que está nesse processo, entender que essa previsibilidade, ela vai trazer para mim um controle orçamentário acerca do processo de aquisição dos nossos fornecedores. Basicamente, eu fico imaginando como é que na cabeça de quem ainda não tem esse processo bem estruturado, passar por um processo de mudança daquilo que você já roda hoje dentro do seu dia a dia de RH com os seus recursos, né? E aí você vai para um lado de que se você não conhecer as pessoas, essa previsibilidade que você tem, ela vai ficar oscilando dentro das utilizações e dentro dos propósitos do dia a dia da instituição, porque se houver mais pressão em busca de resultado, mais pessoas vão buscar estarem alinhadas com a instituição e vão cobrar também, ao mesmo tempo, que a instituição olhe para elas de uma maneira diferenciada. E aí, como é que você equilibra toda essa conta, né? A despesa com os benefícios, a despesa com os salários, e manter essas pessoas engajadas no propósito da instituição em busca de um resultado institucional, mas que me deixe confortável dentro do meu dia a dia, na minha vida pessoal e naquilo que eu desejo ter para mim. Então, é uma conta muito difícil de se fechar. E aí, o que a gente pensou dentro da federação, né? A partir do momento que a gente começou a analisar os dados, né? E foi falado muito aqui da coleta dos dados, do censo. A partir do momento que a gente começou a ter um censo, entender a que pé está a nossa população, né? Como é que estava, e a gente começou a compreender que no nosso quadro, entre 2019 até atualmente, a gente já passou da maioria, vou dar isso como exemplo, da maioria do nosso quadro, que era masculino, passou a ser feminino, ou seja, eu tenho hoje 60% da nossa federação é composta por mulheres. E até então, os meus benefícios não tinha nada direcionado a este grupo de forma específica. E aí a gente teve que revisitar o dado do censo para repensar o pacote de benefícios do ano seguinte, e assim vai todos os anos. E quando a gente foi observar, um grupo dessas mulheres estava em idade fértil. E a gente teve que criar um programa direcionado à saúde, que para que essas mulheres não se afastassem no sexto, no sétimo mês, já preocupadas com a pressão do dia a dia do trabalho, está afetando aí a sua gestação, a gente trouxe para ela um conforto maior, um pacote de benefícios relacionado ao cuidado dela durante esse período. E a gente evitou o afastamento, que até então ocorria em torno do sétimo mês, ela já começava a entregar mais atestados e se afastar, para até o oitavo mês ainda tem gente querendo ficar até o último dia, porque tem o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico e o nutricional dentro da instituição. E são um grupo pequeno de horas que eu tenho que adquirir dos meus fornecedores para esse serviço, e faz um atendimento diferenciado e leva um conforto para esse funcionário. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu deixei de dar um pagamento de volumes de dias de atestados para a grande maioria das pessoas que iriam se afastar e para a maternidade, e esse dinheiro foi economizado e foi gasto de outra maneira. Foi gasto diretamente com as mulheres em período de gestação, e incluímos os pais, os maridos, dentro do processo educacional, em uma das nossas reuniões que elas têm, onde ele aprende até mesmo como lidar com a criança, e isso gerou o engajamento com a marca institucional e com o propósito da instituição, até mesmo porque, quando a gente fala de pacote de benefícios de remuneração, por trás disso tudo está o nosso interesse dentro de RH de manter que os dois lados se conectem de alguma forma em busca de um único propósito, estabelecendo aí que essa conexão está ligada com os sentimentos e as experiências que eles vão viver, e que estão ligadas aos valores que eles se engajam ali no dia a dia para estarem dentro da mesma instituição em busca daquele propósito. Então, fechando aqui esse raciocínio, outro ponto que a gente modificou foi, em vez da gente comprar benefício de vários entes, e isso na operação fica muito difícil, porque o seu RH cada dia mais vai ter mais coisas para executar, mais tarefas para executar, a gente começou a entender que a gente precisava
buscar parceiros que automatizem esse processo de aquisição para a gente e que façam desse processo uma integração entre as plataformas dos fornecedores e do RH, e aí reduzindo aí a pressão nas tarefas de RH e eu podendo oferecer um pacote maior de fornecedores de benefícios diversos para os colaboradores e flexibilizando, porque a partir do momento em que a gente sabe o que eles querem e a gente faz essa pesquisa do desejo do dia a dia deles, começa a surgir uma reação em cadeia, que é se vocês estão pesquisando alguma coisa, vocês vão ter que fazer com isso, senão você só gera uma expectativa. Então precisa ter muito cuidado, porque a partir do momento que você começa a pesquisar, coisas novas têm que surgir. Mas você não vai poder aumentar o seu orçamento na medida das coisas novas, que tudo é muito caro. Então, você precisa ter inteligência ali de analisar esses dados e propor aquilo que é necessário para a sua instituição e pelos anseios, porque nessa geração nova e a nossa população, de novo falando de conhecer a população, né? 80% da nossa população já tem, em média, 38 anos, a maior parte tem até 38 anos, os desejos deles são muito diferentes da população que está gerindo hoje a empresa, que já tem acima dos seus 44 a 54 anos. Então, o grupo de gestores está numa faixa e o grupo operacional está numa bem inferior. E a geração X que está gerindo hoje começa a não entender. Nossa, a gente dá tantos benefícios para vocês, vocês ainda querem mais e querem novidades. Sim, gente. A gente tem que entender que essa geração tem muito mais informação na palma da sua mão no dia a dia e quer viver por um propósito. Então, eles ficam em busca de sempre estarem felizes com o que estão fazendo. E é o desafio nosso do dia a dia é buscar levar um pouco dessa felicidade para ele, para que ele entenda que dentro da instituição ele vai ter parte dessa felicidade, a flexibilidade que eles tanto desejam, às vezes estão em duas carreiras simultaneamente, e ao mesmo tempo é como a gente operacionaliza isso. Se a gente não automatiza, se a gente não busca parceiros que possam, de fato, dar flexibilidade, falar que é flexível para dar um cartão para ele fazer tudo na vida e a gente não conseguir controlar, não é uma grande solução. Agora, se você consegue ter dentro de um único lugar um conjunto de coisas que ele pode adquirir e eu possa observar e ter um parceiro gerindo isso e me mandando o resultado para que eu possa apenas gerir o resultado do benefício que eu disponibilizei, da fatia do, do valor mensal que ele pode utilizar, então eu já consigo atender a minha necessidade operacional, de saber que a minha previsibilidade, se eu dei R$ 300, ele vai gastar 300, se ele gastou com um plano de saúde, com um plano PET, vamos dizer que tem um público aqui que vive atrás de mim, atrás do plano PET, né? Para mim, isso é indiferente no processo de previsibilidade. Eu vou conseguir saber quanto eu vou gastar no final. Mas operacionalizar 2, 3, 4, 5, 10 benefícios é bem mais complexo. Então, precisa estar automatizado, precisa estar dentro de uma plataforma, precisa estar num ambiente de fácil comunicação com ele e precisa estar integrado com os sistemas de RH, para que isso seja sustentável e não fique caro para a instituição. Porque a partir do momento que você não automatizar, você vai ter que ter braço para fazer isso, aí vai ficar muito mais caro. Então, aí você não vai conseguir investir em ampliar a quantidade de benefícios. Então, eu sei que eu estou me estendendo, Ítalo, mas eu acho esse assunto tão interessante e tão vasto para a gente discutir, que, assim como os meus pares, eu digo aqui, os meninos foram muito, muito assertivos em dizer, a gente precisa de mais horas para discutir o tema, porque é um tema muito gostoso e que traz muitas experiências do dia a dia que nos levam a sair de uma linha exata de informação que a gente tem, a gente da geração X, para ser mais disruptivo, para pensar de uma maneira diferente de oferecer esse benefício. E para ser disruptivo, a gente precisa abrir a comunicação, como a gente está fazendo hoje aqui. Pena que o tempo é curto, porque se fosse maior, com certeza a gente teria muito mais coisas aqui para a gente explorar e debater e, quem sabe, aí trazer novas oportunidades para desenvolver esse pacote de benefícios. Perfeito, Cleiton. Eu acho que a sua fala foi muito apropriada e trazer um pouco mais para a prática, né? Assim, no ponto lá, não adianta também, como você colocou,
faz, trazer uma complexidade sem entender de forma estratégica, né? Ou seja, o que você, eu Exato. acho que e aqui para encerrar, né? Eu vou tentar aqui resumir um pouco da nossa conversa. Eu gosto sempre no final do episódio a gente puxar aqui, eu vou pincelar aqui falas de todos, né? A gente está falando de um cenário complexo e que o aumento do custo, se a gente não definir estratégias muito assertivas, vai ser sempre maior do que a inflação, e que dentro desse cenário complexo de aumento de custo, quando a gente fala do plano de saúde, mas de outros benefícios, a gente tem que ter o desafio da previsibilidade orçamentária. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo, como a gente fala de benefício, mas que a gente tem que otimizar. Como é que a gente otimiza, pelo que eu entendi aqui por vocês? Aumentando o engajamento, ou seja, para que a gente não traga um benefício que não faça sentido para a população dentro desse contexto de necessidades diferentes, gerações diferentes, aspectos diferentes, percepções do benefício de forma diferente, né? E que na escolha desse benefício tem que ter benefício para ambos, como o Milton colocou. Ou seja, a empresa tem que ser beneficiada, óbvio, com o funcionário mais engajado, satisfeito e tudo mais, e o funcionário também, aquela relação ganha-ganha, como foi colocado. E eu gostei do que eu vi do Cleiton aí, que a geração nova que está vindo, ela está querendo ter tudo na palma da mão, porque ela já está acostumada com isso, né? E essa evolução, pelo que eu estou colocando aqui, essa evolução dos benefícios está sendo mais rápida do que a capacidade de gerenciá-los, porque você tem aqui, como o Antônio Linhares colocou, várias necessidades. O octogenário ativo, o jovem de 20 anos vindo com outras necessidades e outras perspectivas, a evolução muito rápida e como é que a gente gerencia isso tudo dentro de um custo previsível, né? Então, eu acho que eu encerro aqui colocando que talvez essa empolgação que todos os três veem aqui, eu vejo nos três e vejo essa paixão por falar em benefícios, é porque, embora seja complexo, difícil, fragmentado, dentro de um cenário também complexo, né, de custos e tudo mais, mas a gente sabe que quando a gente faz a intervenção de forma adequada, você tem benefício para a empresa, você tem benefício para o beneficiário final, né? O benefício é duplo. E quando a gente fala de benefício dentro do contexto de saúde e bem-estar, aí eu acho que o impacto ainda é duplicado, né? Que a gente está falando da saúde das pessoas, eu acho que até o Cleiton trouxe aí, de quando a gente começa a ativar o beneficiário lá no final, né, o colaborador e a empresa são amplamente impactados e positivamente impactados. Muito bom, concordo, com todas as palavras aqui colocadas, mas puxando aqui para o que o Antônio, o Cleiton e o Milton trouxeram, que seria assunto aqui para algumas horinhas de conversa, mas muito bom. Eu acho que a gente conseguiu aqui finalizar trazendo qual é a nossa proposta. Para o conselheiro tomar uma decisão de forma adequada e fazer as perguntas corretas, né? A gente está conhecendo o nosso colaborador, a gente tem essa percepção, a gente entendeu que tem essa diferença gerencial, a gente entendeu que se a gente não tiver previsibilidade orçamentária, o custo vai estourar, como o Antônio Linhares colocou logo no início, porque assim é globalmente, então a gente tem que perceber e trazer vários exercícios, como o Cleiton colocou, nessa diversidade de benefícios, mas que faça sentido aí, como o Milton trouxe, né? Então, eu gostaria de agradecer novamente o tempo e a presença de todos aqui, das falas, eu acho que foi enriquecedor demais. Agradeço novamente, agradeço quem está aqui nos escutando novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, novamente aí, muito obrigado, Milton, Linhares e Cleiton, se quiserem se despedir, por favor, Milton, boa noite. Obrigado. Poxa, Heitor, a vida é o que a gente a transforma. E dados na mão e o indivíduo ao nosso alcance, essa lógica ela é muito representativa. A GPTW traz que é o terceiro maior motivo de ausência, saída voluntária de colaborador a uma empresa, razão para que nós e os nossos conselhos sejam grandes guardiões de esse cuidado de ganho às partes, assim como o ganho de estar sempre contigo, aos colegas aqui, na qualidade do que trazem. Um grande prazer estar com vocês. Um abraço à ACB por esse momento.
Perfeito. Antônio Linhares, por favor. É um prazer estar aqui com vocês, né? E ter esse tipo de debate, essas discussões são muito relevantes realmente. A questão de saúde é uma temática que merece, né? Vários capítulos, como, né, a CB propiciou. E fico sempre à disposição. Contem comigo. Acho que a gente tem que cada vez mais fomentar esse tipo de troca. É uma troca muito construtiva, importante para os conselheiros, importante para o cenário nacional como um todo. Obrigado. Perfeito. Novamente, obrigado. Cleiton, Eu queria agradecer aqui o convite, tudo que você nos fez aqui. Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradecer a CB por oportunizar a gente estar aqui nesse debate e dizer que fico muito feliz da gente estar num momento em que a gente consegue enxergar que para evoluir, a gente vai ter que romper com alguns paradigmas que nós tínhamos, né, sobre benefícios. E para romper, a gente precisa ser disruptivo. Então, todas essas novidades que o mercado vem trazendo, todas essas prerrogativas que a gente tem debatido, são de extrema importância para esclarecer para todos que esse momento de mudança ele é ímpar. Eu trabalho há muito tempo com isso e tenho visto que o mercado está se direcionando para isso, para atender as expectativas dessa população. Então, espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí os meus amigos, colegas que são jovens aí comigo atuando nessa Meninos, frente, né? meninos. E todos somos meninos, né? Meninos jovens. Me- Meninos de vontades e adultos de decisão, né, Cleiton? Ótimo, é isso aí, muito bom. Adorei essas falas aqui. Obrigado aí, meus pares. Obrigado, Ítalo. Obrigado a CB por tudo, viu? Um abraço para vocês e até a próxima. perfeito. Até a próxima e um grande abraço.